A gestão nacionalizada do BPN contribuiu para escavar o buraco. Não foi resolvido o problema da liquidez, a sangria dos depósitos aumentou desmesuradamente, os capitais próprios estavam negativos, a rentabilidade não aconteceu. Os contribuintes pagaram. Dívidas de elevado montante por cobrar, quebras acentuadas de liquidez, perda de clientes importantes, ativos imobiliários em processo contínuo de desvalorização. Queremos o nosso dinheiro! A gestão do BPN foi deixada 4 anos nas mãos da Caixa Geral de Depósitos, para todos os efeitos, um banco concorrente. Provavelmente o BPN devia ter tido uma gestão autónoma da administração da Caixa Geral de Depósitos. Julgo que isso teria acautelado uma melhor gestão e teria tido melhores resultados do que a situação criada com uma enorme confusão entre a administração do BPN e a administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que o governo anterior descansou demasiado sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos. Nacionalizou, atribuiu a gestão do BPN à Caixa Geral de Depósitos e depois dormiu sobre o assunto. Acho que a lógica da Caixa Geral de Depósitos na administração do BPN nacionalizado foi muito casuística. Era conforme o cliente também fosse cliente da Caixa Geral de Depósitos, era conforme o cliente eventualmente pudesse um dia vir ser cliente da Caixa Geral de Depósitos. Francisco Nogueira Leite, presidente do Conselho de Administração dos 3 veículos que gerem os destroços do BPN, não aceitou a gravação da conversa que tivemos, mas autorizou-nos a reproduzir a declaração mais crítica de todas as que registámos sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Hoje, com o conhecimento dos factos, concluo que a gestão repleta de indícios criminais do ex-BPN foi substituída por uma ausência de estratégia e gestão em que os grandes condenados do caso BPN fomos todos nós, contribuintes em geral e, infelizmente, os trabalhadores em particular. Foi um grave erro nomear uma administração com vários elementos comuns ao BPN e à Caixa Geral de Depósitos. Para além do óbvio conflito de interesses por se exercer ao mesmo tempo a gestão em 2 instituições concorrentes, conduziu-se toda esta organização à paralisação e à degradação dos seus ativos, com enorme perda de valor para o acionista, que passou a ser então o Estado. A gestão da Caixa Geral de Depósitos chegou a levantar dúvidas ao próprio Presidente da República, sempre muito contido nas análises ao caso BPN. Em 2010, todavia, Cavaco não resistiu e apontou o dedo à forma como os administradores nomeados pela Caixa geriam o dossiê da recuperação dos créditos. A recuperação, até este momento, tem sido bastante fraca, se é que ocorreu alguma. E isto pode estar na escolha do modelo, e quando ele não resulta, então temos que revê-lo, do modelo de gestão, ou pode estar na acumulação de funções, de administradores serem em simultâneo administradores de uma Caixa Geral de Depósitos e de um outro banco. Não parece uma coisa assim muito normal. Ao longo de 5 meses de investigação, recuperamos o rastro dos 4 anos de gestão da Caixa Geral de Depósitos e identificamos algumas das decisões que podem ter contribuído para abrir ainda mais a cratera de Oliveira e Costa. No ato da posse, a última gestão privada do BPN encomendou 2 auditorias ao banco. Os resultados preliminares, divulgados já em cima da data da nacionalização, detectaram cerca de 700 milhões de euros de prejuízos. Esse número triplicou na auditoria encomendada pela gestão da Caixa Geral de Depósitos. A empresa que auditou era a mesma, a Deloitte. Depois dos 340 milhões para o valor 1.000 e muitos milhões, não sei, 1.700 milhões, não sei qual foi o critério. E eu penso que pode ter a ver com o seguinte, de serem muito mais rigorosos em alguns aspectos. De certeza que tem explicação para isso a Deloitte. Via e-mail, a Deloitte avisou-nos que não prestaria quaisquer esclarecimentos.
A multinacional de auditoria atravessou todas as fases do BPN. Auditou a gestão de Miguel Cadilho e manteve o posto nos 4 anos da Caixa Geral de Depósitos. Mais complexo, todavia, é o papel da Deloitte na reprivatização do banco e na venda ao BIC. Quem audita as contas do BIC? A Deloitte. Normalmente, portanto, há auditoras diferentes para bancos diferentes, quando, portanto, uma questão de não pôr os ovos do mesmo cesto. Mas aqui estamos a falar de momentos estratégicos, não é? Nacionalização e reprivatização, sempre com o mesmo auditor externo. Ok. Soutor, muito obrigado. Nada. O contrato de reprivatização libertou o BIC do peso do lixo tóxico. As dívidas com elevadas taxas de incumprimento não passaram para o lado do comprador. A avaliação dessas taxas de incumprimento precisou do parecer dos auditores. Se a mesma empresa trabalhava para os dois lados, a possibilidade de favorecer um deles torna-se efetiva. Entre março de 2012, o mês da aquisição, e dezembro, o BIC pôde, por contrato, transferir créditos cujas taxas de incumprimento se tivessem, afinal, revelado superiores ao inicialmente calculado. O BIC foi o grande vencedor de todo este processo do BPN e que foi o grande beneficiário no epílogo, na fase final de tudo isto. Comprar um banco por 40 milhões é de facto um preço de saldo. Tanto mais que, como já disse, tudo o que é lixo está fora do banco. Não há riscos para o BIC. O que se compreende, também ninguém iria comprar um produto com risco, não é? Ao mesmo tempo que a Deloitte vai resistindo a todas as fases do BPN, auditando inclusivamente o processo de venda, um administrador vai percorrendo idêntico percurso. Um administrador do BPN, curiosamente o único que ainda veio, que se manteve da equipa de Miguel Cadilho na gestão do Banco Nacionalizado. Rui Pedras. Exatamente, está hoje no BIC, banco que comprou o BPN. E neste processo todo foi um administrador, um gestor que teve muitas responsabilidades na partilha, na seleção do que ficava no Estado e do que ia para o BIC. Portanto, apesar de todo o escândalo do BPN, continuaram-se a usar velhas receitas. Fui o único administrador que transitou da administração Miguel Cadilho para a administração do Banco Nacionalizado. Rui Pedras chegou à administração de Miguel Cadilho vindo da CMVM, onde estivera com Teixeira dos Santos. O Ministro das Finanças tê-lo-á desafiado para continuar na administração do BPN nacionalizado. Pedras continuou. Quando o Estado dividiu o BPN em 3 partes e alojou os escombros do banco em 3 veículos, Rui Pedras ficou a administrá-los. Saiu da Parvalorem pelo próprio pé. Semanas depois, tomava posse como administrador do BIC. Rui Pedras decidiu não dar entrevista à SIC, pelo menos para já. No final de janeiro, a carteira de créditos gerida pela Parvalorem já ultrapassava os 4,2 mil milhões de euros. Eis o pacote que o BIC, por alguma razão, rejeitou. É preciso ser muito otimista, ou creio que todos nós sejamos muito otimistas, anunciar ou prever ou presumir que daquele lixo todo que está hoje nas sociedades se vai tirar alguma coisa de muito útil. De facto, a montanha das dívidas em incumprimento não para de crescer. Os juros contam dia a dia. Em dezembro, a SIC revelou alguns dos nomes que integravam a lista dos principais devedores. Menos de 2 meses depois, o monstro ganhou nova forma. A Galilei, a holding que sucedeu à SLN, ocupa o primeiro lugar da lista com uma dívida superior aos 1.300 milhões de euros. As empresas que foram nacionalizadas e que integravam o universo BPN devem agora mais de 600 milhões de euros. Mas a lista dos 10 maiores devedores inclui ainda nomes associados aos negócios que fizeram a ruína do banco. Emílio Cantum deve quase
180 milhões de euros. Aprígio Santos, mais de 145 milhões. Carlos Marques, quase 90 milhões. António Cavaco, quase 80 milhões. Neves dos Santos e Almiro Silva, praticamente 60 milhões de euros cada um. A dívida de Joaquim Coimbra, um dos principais acionistas da SLN, antigo dirigente do PSD e membro da Comissão de Honra de Cavaco Silva, essa dívida também ronda os 60 milhões de euros. A dívida da Galilei SLN exige detalhe. Mais de metade dessa parcela de 1.300 milhões representa o dinheiro cujo rastro se perdeu nas offshores. A SLN, hoje Galilei, é a última beneficiária dessas contas. Como tal, as dívidas caem-lhe inteiras no bolso. Há offshores onde estão chamadas contas de investimento. Bom, isso claramente é uma problemática bancária. Há pagamentos feitos, por exemplo, a funcionários que ainda hoje são da Parvalora. Há algumas situações que ambas as partes reconheceram que se tinha que fazer uma análise fina, passa a expressão, para, no fundo, com justiça, com clareza, com transparência, com retidão, pudéssemos verificar material e substancialmente aquilo que poderia ser imputado ao Grupo Galilei como atividade económica e aquilo que, naturalmente, foi o resultado de atividade relativamente em benefício do próprio banco. Se dessa análise fina resultar uma dívida próxima dos tais 1.300 milhões, a Galilei sucumbirá. Estamos com 70 empresas, temos 1.500 trabalhadores e temos 1.100 acionistas. A 30 de janeiro de 2013, mais de 60% da carteira de créditos da Parvaloram estava já em contencioso, ou seja, mais de 2,5 mil milhões de euros. Uma parcela gigantesca em plena fase de incumprimento.